Olá, seja bem-vindo ao Lead Talks, Liderança para o Futuro. Meu nome é Delton Batista, eu presido o LEAD, o Grupo de Líderes Empresariais do Estado de Santa Catarina, e esse conteúdo é uma iniciativa do LEAD em parceria com o Sistema Catarinense de Comunicação. O objetivo é aproximar cada vez mais do grande público a respeito de empresas, marcas, lideranças que estão fazendo a diferença. E hoje esse tema não poderia ser outro tão relacionado ao propósito do Liderança para o Futuro. Vamos falar sobre a revolução do varejo. Estamos recebendo um dos principais empreendedores, um dos principais empresários do varejo brasileiro, uma das grandes lideranças do Estado de Santa Catarina e também da economia nacional, Mauro Nomura, fundador e CEO do Grupo Nomura. Mauro, super obrigado por estar aqui conosco no Lead Talks. Vamos falar um pouquinho, para começar, eu queria que você situasse um pouco do Grupo Nomura. Qual é a história, como foi constituído, como está estabelecido hoje do ponto de vista de posicionamento de mercado o Grupo Nomura? Obrigado pelo convite. Nós somos uma empresa local, né, de origem local. A gente começou aqui em Floripa, Manezinho da Ilha, então, nosso grupo. Nosso headquarters fica aqui em Floripa. Hoje a gente está espalhado em 3 estados, né, no Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina como um todo, mas o nosso headquarters fica aqui. Alguns dos big numbers aí, a gente hoje tem 29 operações, né, nesses 3 estados, por volta aí de 550 pessoas trabalhando com a gente. E desde 98 a gente começou esse, vamos dizer assim, sonho, talvez de uma forma muito mais intuitiva do que planejada ou estratégica, né? Um menino muito novo, com muita vontade de fazer as coisas acontecer, mas por outro lado, sem muita clareza de onde queria chegar. E aí vem muito à tona aquele ditado, né? Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E a gente passou aí por muitas situações nessa jornada, mas aí há uns 6, 7 anos atrás a gente desenhou um planejamento estratégico. Hoje a gente tem aí muito claro o que a gente quer ser, qual é a tese que a gente, né, executa e principalmente onde a gente quer chegar. Queria te explorar exatamente um pouco sobre essa positiva ambição empresarial do Grupo Nomura, um dos grupos que mais crescem no país, que tem um alvo muito grande aí de atingir o sonho grande do Umbi, né, como marca simbólica, mas fundamentalmente esse posicionamento de conectar empresas e marcas com o consumidor final, com esse talvez last mile, vamos chamar assim. Queria te ouvir um pouco sobre esse propósito empresarial do Grupo Nomura e que você descrevesse um pouco de como ele é estabelecido hoje, como é que ele é constituído, para a gente poder conversar melhor. Então, a nossa tese é de que a gente quer ser um braço para as marcas atingir o consumidor final, então seria o B2C, na verdade. A gente vê uma dificuldade muito grande das marcas e indústrias a verticalizar a cadeia, principalmente no Brasil. É uma dificuldade muito grande, né, as indústrias conseguirem chegar na ponta. Eu costumo dizer que a indústria é um transatlântico, ela demora para fazer as mudanças, mas depois realmente passa por cima. E eu costumo dizer que o varejo ele tem uma exigência de um jet ski, né? De ser muito ágil, muito rápido. Nós, por exemplo, temos lojas da Adidas, né? Nesses 3 estados, e a comparação que eu falo é o seguinte, a Adidas patrocina o Flamengo, né? Então o Flamengo vai jogar a final no domingo. Então a loja está toda programada para o Flamengo. O Flamengo perde, o que tem que acontecer na segunda? Desmontar toda a loja e reprogramar ela toda. E a indústria ela tem uma certa dificuldade, né, de executar esses processos, então o varejo ele é muito poder de execução. Então a gente acredita que a gente oferecendo essa solução, sendo esse realmente braço do B2C para as marcas, o nosso propósito é tornar vidas e marcas protagonistas. Hoje a gente é considerado um grupo de multifranquia, mas no nosso planejamento estratégico, o nosso crescimento, 40%, 45%, a gente quer crescer através de uma marca que a gente participe da construção de valor, onde a gente possa ter algum evento de liquidez futuro. Então, a gente tem um plano bem ousado pela frente, mas, na verdade, a gente quer mostrar o que a gente enxergou, o que a gente já está conquistando. A gente foi aí para grande centro, São Paulo, Rio, e tivemos resultados muito relevantes em relação ao que a indústria tinha. Então, hoje a gente tem destaque, a gente é benchmark praticamente em todos os setores aí do que a gente atua. Então, a gente quer o quê? A gente quer multiplicar essa tese, trazer para mais marcas dentro do grupo. Hoje, em 2022, a gente tem um planejamento de faturar 250 milhões. Então, é uma marca, eu acho que muito ousada, né? Faturar 4 vezes mais em 5 anos.
Eu costumo dizer que eu tive que ir para um terapeuta, né, para ver se não, né, a partir do momento que o nosso time colocou isso em pauta. E são perguntas assim difíceis, tá, do empreendedor responder. Por isso que eu falo assim de ir para um terapeuta. Vou te dar um exemplo, Delton. Pô, será que para você crescer de uma forma rápida, né, exponencial, você, na nossa visão tem que ter duas entregas, né? Governança corporativa, para conseguir trazer ou captação, ou externa, ou de parceiros financeiros, e time alinhado com a cultura, porque você precisa de gente, ainda mais o nosso, que é muito loja física, né? Então, a partir daí, a gente começou uma agenda de melhoria e desenvolvimento nessas duas áreas, e aí você começa a se perguntar, pô, para você crescer assim, você tem que crescer de uma forma inorgânica também. Pô, será que eu vou ter perfil de, entre aspas, pedir pinico para um sócio ou um conselho de administração que não entende tão bem do negócio como eu, que de repente eu estou desde o início, e ainda tomar negativa? Então, também é um pouco de exercício de humildade, de autoconhecimento, e, por outro lado, também olhar muito para o nosso time, né? A partir do momento que a gente defende um plano e joga essa ideia para o time, você tem realmente engajamento, né, do time. Por outro lado, a gente acaba sofrendo cobranças, né? Um pequeno exemplo, quando a gente bate o escanteio e faz o gol, que é um sócio fundador único, você faz o que você quer, né, na empresa. Você dá uma assinatura, você quebra uma burocracia, você quebra um planejamento, você tira dinheiro para o que você quiser da tua atividade pessoal. E a partir do momento que você tem um time alinhado aí com um plano, até isso o empreendedor ele tem que estar alinhado, né? Porque, pô, como é que você vai tirar dinheiro do negócio, sendo que o teu negócio está querendo crescer 4 vezes? Então, são todas essas perguntas assim que eu, como empresário, tive que ir atrás e ver se realmente essas entregas estariam dentro também dos meus conceitos. Dentro dessas entregas, por exemplo, em 2025 eu saio do executivo, então vou ter que ter um executivo para tocar, não por opção minha, porque eu acredito que eu não vou ter talvez os skills necessários para levar a empresa para onde que ela chega, porque quer chegar. Então eu tenho um perfil de empreendedor, eu não sou executivo. Talvez a empresa num porte maior, vai precisar de um comando com muito mais metodologia, né, para tocar o que o executivo tem. Então, são perguntas como essa que eu acho que o empresário passa por certos momentos da carreira, né, da jornada, que acaba sendo conflitante em determinado momento, mas hoje eu vivo uma certa tranquilidade, assim, como empreendedor, um desabafo, assim, para quem exerce essa função. Por quê? Porque todo dia eu acordo hoje sabendo o que eu preciso fazer, sabe? A gente tem um plano, a gente tem o plano não só quantitativo do 1 bilhão, mas também todas as entregas qualitativas, que é, por exemplo, de auditar balanço, de criação de conselho, né? Montar um CD, enfim, tem uma série de entregas qualitativas, partnership para o nosso time, que dão amparo a esse plano. Enquanto que, quando a gente ainda não tem um plano muito elaborado, um plano de planejamento estratégico muito bem feito, às vezes a gente acorda milionário e vai dormir pobre, né? Um resumo assim, tipo, você acorda querendo fazer uma coisa e vai dormir pensando querendo fazer outra. Então, isso eu acho que dá um norte e uma segurança muito grande, não só para o time, mas também para o empreendedor. Acaba te blindando, talvez, de distrações ou de outras maravilhosas possibilidades também que surgem a qualquer momento, mas entendo um plano, você, de algum modo, acaba com uma governança se obrigando, né, positivamente a seguir esse plano. E para o LEAD, que tem como finalidade principal dar visibilidade, contribuir para alavancar esse protagonismo empresarial, o grande ganho da sociedade é organização que cresce, gera valor, que amplia, né, que amplia sua cadeia de parceiros, que impacta realmente a vida da sociedade. Queria te ouvir, Mauro, sobre mercado, varejo, comportamento. Estamos saindo recentemente aí de um evento que mudou completamente a vida das pessoas e queria te ouvir um pouco de como é a tua visão de tendências desse segmento de varejo e de como novas tecnologias chegaram ou tendem a chegar e ser aplicadas, adotadas e que podem contribuir para impulsionar o projeto de crescimento do Grupo Nomura. Então, o segmento de varejo ele foi muito impactado, né, pela pandemia. Ele já estava passando por uma disrupção, no momento. Em 2018, eu fui para a NRF, que é a maior feira de varejo em Nova York. Já tinha uma frase lá que dizia que o varejo não era lugar para gente acomodada, porque já estava em disrupção o modelo, né? E a pandemia nada mais do que acelerou essa disrupção. Então, realmente, assim, a gente está tem apresentando grandes desafios, tanto o segmento de varejo específico como todos os stakeholders da cadeia, seja parceiros de shopping center, enfim, tem uma acomodação geral aí, um desafio.
O varejo como um todo, ele era muito tradicional, muito analógico, muito pouco digitalizado o varejo brasileiro, tá? E a água bateu na bunda do dia para a noite, todo mundo começou a correr atrás aí dessa digitalização, né? Eu acho que nós, como Grupo Nomura, a gente sempre teve uma abertura muito grande para tecnologias. A gente, talvez hoje, 80% das nossas ferramentas digitais são nossas próprias, não são das franqueadoras. Então, eu costumo dizer lá dentro de que, olha, se a gente estava um pouco na frente dos nossos concorrentes aí, agora todo mundo começou a se mexer, porque estava muita gente acomodada e a pandemia fez se mexer muita gente. Então, agora o nosso desafio é sempre estar uma volta na frente, né? Eu costumo dizer que, enquanto as soluções comuns, todo mundo tem a obrigação de entregar, vamos pensar assim, o Omnichannel, você falou aí do Last Mile, né? O mapeamento da jornada do consumidor, de conseguir ter mais esse Customer Service, né? Mais atuante. O varejo olhava muito pouco para isso. O varejo ele olhava muito para custo, margem, compra, venda, e hoje a jornada se tornou muito mais complexa nesse sentido. Por outro lado, tem alguns desafios também de infraestrutura, né? Porque a gente está falando de coisas, às vezes, tão sofisticadas, seja de Omnichannel, seja de inteligência artificial, seja People Analytics, né? Que a gente tem muita gente que trabalha com a gente. Mas, por outro lado, a gente tem uma internet estável dentro do Brasil, né? Então, eu acho que o 5G também vai possibilitar as empresas a dar um salto aí nessa parte de tecnologia. Isso hoje é uma unanimidade aí das empresas de varejos mundiais, é colocar o consumidor no centro. Cada vez mais a voz do consumidor ele tem mais efeitos, não só como promotores, mas como detratores, né? As mídias sociais, o que expõe aí uma marca. A inclusão, acho que muito forte, aí o ESG, né? Cada vez mais nessa pauta aí de inclusão. Principalmente a Adidas, ela já vem com essa pegada já de alguns anos, eu acho que de 6, 7 anos com a pegada do ESG, né? Então, a gente tem em todas as nossas lojas aí uma busca de 50-50, né, dos gêneros. Na verdade, hoje nem tem mais gêneros, né? Hoje a Adidas já tem há desde 4, 5 anos produtos sem gêneros, né? Então não existe isso para homem e para mulher, ele é feito para humano. São pessoas. Né? Então, cada vez mais está em pauta aí temas grandes e eu acho que as empresas de varejo têm grandes desafios pela frente. Eu acho que vai ter aí um tempo de acomodação grande. A pandemia veio para deixar algumas marcas, eu acho que um pouco mais fortes, as que estavam mais preparadas, as que estavam um pouco mais na frente. Mudou um pouco esse comportamento consumidor, porque eu costumo dizer que o dress code deu uma mudada, né? Porque esse negócio do home office, da pandemia, a galera trabalhando de roupa de final de semana, vamos pensar assim, né? De tênis, e principalmente com esse boom das startups, das tecnologias, quebraram um pouco aquele dress code, né? Tipo, vamos dizer assim, o nosso dress aqui de hoje, né? Pô, você está de sapato, eu estou de tênis, né? A calça social. Então, acabou, não tem mais muita regra. Você vê o empresário da tecnologia, o cara é de chinelo, vai ver, o cara tem uma baita empresa, o cara é bilionário e trabalha, né, com o iPad dele todo dia. Então, são esses movimentos que as empresas agora estão muito atentas de como se acomodar nesse novo consumidor, que cada vez eu acho que, se a gente entrar para uma discussão mais ampla, o quanto que mudou os hábitos, né, até o próprio mindset, coisas que a gente não imaginava que, por exemplo, sei lá, a indústria de barco aí, aqueceu na pandemia. Né? Pô, será que numa época talvez de crise aquecer? Mas não, porque a pessoa realmente se olhou mais para a qualidade de vida, que tipo de impacto vão ter os hubs aí, os grandes centros, né? São Paulo, Brasília, com essa nova acomodação. Então, de uma forma geral, assim, a gente tem desafios muito grandes. A cadeia como um todo do varejo tem que se unir. Eu vejo ainda muito atuando separadamente. Eu falo não os varejistas, mas eu falo os parceiros, né? Então, desde os empreendedores de shopping centers, os fornecedores, os varejistas, eu acho que a gente precisa pensar de uma forma única para dar essa solução para o consumidor, porque senão vai acontecer aí alguns percalços pelo caminho. Você comentou mudança de comportamento, a gente viu o advento aí de esportes novos, como beach tênis, prática do ciclismo, né? A gente viu o advento de uma nova relação com o mundo do trabalho, né? A exigência por ambientes mais humanizados e também mais despojados. O dress code, de algum modo, reflete essa alma, né? Eu queria te ouvir, Mauro, sobre
como o estado de Santa Catarina se situa dentro da estratégia do Grupo Nomura. Santa Catarina, como nós sabemos, um estado extraordinário. A economia de Santa Catarina é superior à soma de Uruguai e Paraguai. Se assemelha ao PIB, população, Portugal. O IDH, a possibilidade de sofrer um homicídio no estado é menor do que em muitos países altamente desenvolvidos. O IDH compete com o primeiro mundo, né? Como Santa Catarina se situa dentro desse contexto, desse desafio de expansão planejada do Grupo Nomura? Então, em primeiro lugar, eu tenho um orgulho gigantesco de a gente ser daqui. Esse é o primeiro ponto, assim. Por quê? Eu, quando viajo para fora do Brasil, eu falo, ó, existe o Brasil e existe Santa Catarina, né? Porque a gente é realmente uma parte privilegiada aí do território brasileiro, não só com relação ao que você falou de segurança, mas de PIB, de economia, de desemprego, de cultura, de educação. Realmente a gente é uma parte diferenciada. Então eu tenho, em primeiro lugar, um orgulho enorme de a gente ser daqui, de o nosso headquarters estar aqui, de a gente ser uma empresa originalmente de Santa Catarina. Por outro lado, eu gosto de dividir sempre com parceiros, com amigos, de a gente tentar desmistificar aquela nossa mentalidade de vira-lata, né? Que, queira ou não queira, a gente, por um estado ser um pouco menor, quando a gente vai para expande os negócios para grandes centros, principalmente São Paulo, a gente tem aquela certa insegurança de, pô, como é que nós vamos operacionalizar o nosso negócio aqui? Aqui é tudo muito grande, os caras são muito bons, os concorrentes são, né, estão muito maiores do que a gente. E, basicamente, a gente desmistificou bastante isso, tá? Hoje a gente opera de uma forma muito eficiente em São Paulo e Rio, a gente é benchmark em praticamente todas as operações nossas nesses grandes centros. Então, estimulo muito de a gente, o empreendedor catarinense, pensar grande, levar o negócio para fora. Eu acho que a gente está no estado que propicia muito isso, né, de a gente se estruturar e crescer. Eu acho que para buscar volume, acho que faz sentido também crescer, né? A gente tem aí alguns exemplos até para expandir para muito fora do Brasil. E eu acho que Santa Catarina, além principalmente aqui Floripa, que tem um polo tecnológico muito grande, também nos ajudou muito a gente trazer muito o mindset digital tecnológico, porque ferramenta hoje está virando commodity. Hoje, para qualquer coisa que você for querer fazer, seja no varejo ou em outro mercado, você vai ter uma ferramenta disponível. E a ferramenta, a solução, ela vai virar, de uma certa forma, commodity. Eu vejo o grande desafio e o diferencial das empresas é ter a cultura. Então, uma coisa que eu coloco muito lá na empresa é o seguinte, a gente é muito people analytics, né? Então, a gente tem dado praticamente para todas as pessoas. A nossa meta é, esse ano, a gente ter um health score para todo mundo da empresa. Então, provavelmente, esse ano a gente deve fechar com 650 pessoas. Sabe o motorista do Uber? Tem lá 4 estrelas, 5 estrelas, 4.6. A gente vai ter isso para todo mundo da empresa, onde a gente vai criar, obviamente, as premissas, né? Tipo, performance, meritocracia, NPS, quantitativas e qualitativas, onde a gente consegue realmente criar formas de meritocracias, programas de desenvolvimento para olhando as pessoas de maior destaque. Então, só que isso é muito da cultura, né? Porque você imagina o seguinte, você pega, a nossa empresa está há 24 anos aqui, às vezes com alguns líderes muito tempo em cada cargo. Eu, por exemplo, como é que a gente era acostumado a tomar decisão antes? Era muito pelo feeling, né? Muito pelo intuito, pela intuição, empírico, feeling, e tomava a decisão. Hoje, praticamente, para pessoas, a gente tem todas as informações para tomar a decisão. Então, eu, como tomador de decisão, como líder, eu não posso mais ficar tomando decisões empíricas. Antes de tomar qualquer decisão, seja de promoção, ou seja de desligamento de uma pessoa, eu tenho que ir lá buscar e olhar o dado. Então, acho que essa cultura digital é muito relevante, as companhias conseguirem implantar, só que não é fácil, porque o ser humano ele precisa desconstruir certos conceitos, aprender novos, e eu costumo dizer que eu acho que daí é o encaixe das duas gerações, né? A minha geração, ela é desde 98 que eu tenho esse negócio, então ela é muito analógica, né? Então a gente tomava decisão com praticamente nenhum dado. Por outro lado, a nova geração de agora, eles são aficionados por dados, né? A nossa turma, lá, o nosso time é muito jovem e a gente olha para eles, estão sempre lá no notebook extraindo dados, BI, e são gênios realmente para fazer o diagnóstico e olhar, porque realmente eles olham o dado e a gente acredita que o número não vem de graça, né? O número ele vem, às vezes, na maioria das vezes, com muito esforço, muita dedicação, vem um número bom. E eles são gênios para extrair isso. Por outro lado, eles acham que dar um push
seja por e-mail ou uma mensagem, acha que a ação vai rodar lá na ponta, e não é bem assim. E aí já a nossa geração já é um alto poder de execução, né? A gente gastava sola de sapato para executar a ação, a gente vai lá, acompanha, ajusta, identifica os erros. Então a gente hoje tenta muito no grupo tentar juntar esses dois mindsets, né? Um mindset orientado por dado, mas com alto poder de execução, e tentar juntar essa mentalidade dessas duas gerações, que eu acho que esse é o momento que o mundo vive, que eu acho que não é só no nosso setor, mas eu acho que na grande parte das organizações. Mauro, caminhando para o nosso fechamento, queria te ouvir agora do aspecto mais de estilo de liderança pessoal. Você é um dos pioneiros desse olhar de varejo moderno que temos hoje, um dos principais cases de sucesso no setor em todo o país. Eu gosto muito de fazer uma provocação sobre, você mencionou o ano de 98. Queria muito que você mencionasse um recado, uma mensagem para o Mauro de 98, que está nos acompanhando, ou seja, aquele, ainda como nas suas palavras, intuitivo, corajoso, vontade de fazer, naquele momento nem todas as ferramentas e metodologias à disposição, um país que, em muitos aspectos, infelizmente, continua sendo um ambiente ainda hostil para o empreendedor, ainda com muitas amarras, a falta de segurança jurídica, a questão tributária, e a própria valorização empresarial ainda está aquém do que gostaríamos, né? Então, com certeza, tem um Mauro de 98, vamos chamar assim, ouvindo atentamente esse extraordinário case de sucesso. E o que você gostaria, em 98, de ter ouvido de alguém que chegou onde você chegou? Bem legal. Eu tenho a prática de fazer mentoria, então eu sou mentor aí de algumas pessoas. Sou mentorado também, eu acredito muito nesse modelo. Acredito que o conhecimento você aprende com alguém, repassa para outros e assim por diante, mas eu tenho uma prática já frequente de mentoria. E olha, constantemente nas mentorias que eu faço, eu costumo dizer para eles, é muito fácil a gente voltar para trás e falar assim, você devia ter mudado isso, mudado aquilo. Isso é fácil, né? Depois que você passou. Agora, olhando para trás e olhando que não por acertos e erros, eu utilizaria todo aquele ímpeto, toda aquela energia do jovem, né, de querer fazer acontecer, coragem e toda aquela potência de energia um pouco mais orientado. Então, eu gastaria mais tempo em planejamento. Planejar, orientar. Eu costumo dizer que eu era uma Ferrari desgovernada, né? Então, a Ferrari anda muito rápido, às vezes, com muita vontade, muita intenção, mas no caminho errado você fica mais distante do teu objetivo, né? Você está no caminho errado. Então, hoje eu gastaria mais tempo em planejamento. Então, eu acho que isso é difícil, talvez, buscar algumas respostas, mas eu gastaria mais tempo em planejamento. Entrando um pouco do jeito do Grupo Nomura, aí, de liderança, do que a gente é muito confundido ainda pelo Mauro, da maneira que eu era e que eu acredito ser, mas hoje a gente tem uma gestão muito autônoma. Eu acredito em modelos autônomos de gestão, não autônomos só no sentido de dar liberdade às pessoas tomarem decisão, mas sim você cria formatos, seja desde remuneração a modelos que são gerenciados de uma forma autônoma, que não precise ser uma empresa engessada, burocrática, né? Então, isso talvez tenha algumas situações que te ajudam a fazer isso. Por exemplo, a gente tem gestão por OKR, que isso gera um alinhamento do time muito grande, tem um planejamento estratégico divulgado e colocado para todo mundo, a gente tem programa de partnership, remuneração variável, jornada de plano de cargos e salários, enfim. Então, várias situações que fazem as empresas serem um pouco mais autônomas e sendo mais ágeis, né? E mais do que isso, dá um sentido maior de pertencimento das pessoas. Então, a gente acaba, às vezes, conseguindo reter de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, não automática, mas mais natural. O Grupo Nomura, a gente fala que a gente é muito para frentex, então, assim, é difícil, né? Eu costumo dizer assim, de ter essa mente aberta, porque para a gente que está numa jornada desde 98, é pegar e jogar fora tudo que a gente aprendeu e ter que aprender de novo. Pô, para a gente era melhor que não mudasse, né? Mas só que a gente tem que ser mais do que achar que a experiência vale, mas tem que estar mais aberto do que pode estar acontecendo, e a gente está realmente nesse modelo de disrupção. A gente acredita que a energia, o poder de execução do varejo é muito alto. Então, o varejo eu falo para internamente, que é para a galera que rala, então não tem muito espaço para o gênio, é para a galera que executa. A gente é muito aberto ao novo,
Então, a gente vibra junto, a gente é muito aberto ao novo. Então, com esses conceitos aí de uma cultura bem vibrante, assim, e digital, a gente acredita que compartilhando esse sonho com mais gente, a gente vai conseguir chegar onde a gente quer. Porque eu, como empreendedor, talvez, assim, se eu fosse pensar só em mim, talvez era melhor não crescer. Eu costumo dizer que o dinheiro do empreendedor que cresce está no iCloud, né? A gente vai pegar e não acha, porque está sempre em CAPEX, investimento, você está sempre querendo crescer, você só vê quando para de crescer. Agora, se você para de crescer, você perde gente do teu lado, né? As pessoas querem estar alinhadas à empresa que cresce, a empresas inspiradoras, a gente quer ser relevante na vida das pessoas, a gente fala que o nosso propósito é tornar vidas e marcas protagonistas, então desmistificar um pouco desse protagonismo, a gente quer que a galera que trabalha com a gente seja protagonista no núcleo dela, num almoço de domingo da família, sabe, que tenha conteúdo, que participe de uma forma ativa, que agregue no núcleo dela, é isso que a gente busca aí como empresa e como negócio. No nosso Lead Talks, Liderança para o Futuro, desse encontro, tivemos uma conversa com Mauro Nomura, que lidera um case fantástico de um grupo empresarial que contribuiu para o varejo moderno e que, com certeza, ouviremos muito falar no projeto de crescimento sustentado dentro de um planejamento estratégico, se tornando ainda mais relevante e de impacto no mercado brasileiro. Acompanhe esse conteúdo nas plataformas do Lead Talks Liderança para o Futuro, no Lead, nas redes sociais, sites, instrumentos e ferramentas do Lead e também no portal SCC10 e na televisão aberta, no canal do SBT do Estado de Santa Catarina, nessa parceria entre Lead e o Grupo de Santa Catarina Comunicação. Muito obrigado pelo acompanhamento desse conteúdo e nos vemos no próximo episódio do Lead Talks.